Mas o tal do vascaíno veio para essa terra, para esse mundo, para sofrer. Não tem outra palavra, né, cara? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro terminou agora há pouco, com mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, para surpresa de ninguém, até pelo adversário que a gente ia encarar. Daqui a pouco eu vou contextualizar essa derrota do Vasco para o Grêmio, né? Assim, agora o Vasco deve agradecer muito aos adversários que já não tinham compromisso no campeonato e que podem ter salvado o Vasco da queda para a segunda divisão. Antes de trazer isso, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante. Estamos chegando a 100 mil inscritos, falta muito pouco, dá essa força aí, beleza? E eu vou falar da minha parceira, né, que é a Manual. A gente tá falando, hoje foi só sofrimento para o torcedor vascaíno. Tem um percentual de homens acima de 30 anos que sofrem com queda de cabelo, acima dos 50. Acho que o vascaíno, meu Deus, olha só, acho que até as entradas. Vascaíno, acho que tem problema com queda de cabelo já na adolescência. Tô com os cabelos brancos aqui. Enfim, se você tem problema com queda de cabelo, se liga nesse recado aí. Sabe aquele problema com o cabelo ralo e calvície que tira a tua paz? Pois é, cerca de 30% dos homens com mais de 30 anos sofrem com cabelos ralos e mais de 50% dos homens que passaram dos 50 anos têm a famosa calvície, a queda de cabelo. Se você é um deles, eu vou te indicar um tratamento com acompanhamento profissional que vai te dar um outro visual já nesse carnaval, né? Se prepara que a tua autoestima vai bater lá no teto e você vai sair para curtir o carnaval, o feriado, viajar com a sua família com um outro visual. É simples, você vai clicar no link e colocar o código promocional Vascaíno40. Vai ser direcionado para um atendimento com um médico que vai avaliar o teu caso e indicar um tratamento específico com um acompanhamento ilimitado. Começou o tratamento hoje, de 3 a 6 meses você já vai ver os resultados. Olha aí as imagens de pacientes que fizeram o tratamento com a Manual. É incrível a diferença. O legal é que a Manual vai te entregar os produtos com uma caixa super discreta e com um frete grátis. Não perde tempo, clica no link e fale agora com a equipe de profissionais da Manual. Bom, o link está na descrição. Agora vamos falar desse pós-jogo de Grêmio e Vasco, né? De um jogo que era um jogo festa para o Soares, né? A despedida do Luizito Soares do Grêmio e do futebol brasileiro, uma temporada onde ele foi protagonista no Grêmio, conseguiu levar o Grêmio a uma Libertadores. Isso para os inúteis, os imbecis, que são gestores do Vasco, que falam que um craque não se paga. Não se paga. O Grêmio quase campeão, vendeu uma porrada de produtos relacionados ao Soares, né? Teve o desempenho também dentro de campo, apesar dele já ser um jogador já em fase final de carreira, teve um desempenho dentro de campo que levou o Grêmio a Libertadores, ou está levando o Grêmio para a Libertadores, com gols como foi o de hoje em cima do Vasco no segundo tempo. O Vasco que ama dar mole ali na cabeça de área, né? Sempre sobra uma bola para alguém bater e fazer um gol ali, é impressionante. Mas é isso, o Grêmio é um adversário muito difícil de ser batido jogando em casa. O Vasco não venceu ainda na arena do Grêmio. A gente sabia dessa dificuldade, mas podia ter buscado um empate, né? Tivemos algumas oportunidades, como o Verratti, que deu de canela. Na hora que a gente precisa, que a gente vê que os caras são diferenciados. E o Verratti deixou na mão hoje, né? Vamos ver contra o Bragantino, que a gente precisa de buscar. Agora o Vasco só depende dele. Daqui a pouco a gente vai falar da tabela. Mas aí o Vasco, que entrou com 3 zagueiros, tentou segurar o ímpeto do Grêmio no começo, né, do primeiro tempo. Sabia que o Grêmio ia vir com tudo. Depois foi se soltando. Marlon Gomes, jogador muito importante. Paulinho discutiu hoje com o Pumita, que eu acho jogador fraco, mas vinha fazendo gol. Botaram o Pumita para bater falta. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Só pode. Mas é isso, o Vasco é batido pelo Grêmio. Eu não vou ficar me alongando em o que aconteceu na partida, que todos vocês viram o jogo, certamente. O Vasco toma um gol, depois parte para cima. No segundo tempo teve alguma chance, defesa do goleiro do Grêmio. Dentro do que a gente está acostumado, né, vamos dizer assim, perder para o Grêmio lá hoje é uma coisa absolutamente normal, principalmente por 1-0. Né? Em outras ocasiões, vencer o Grêmio em qualquer lugar era bem fácil, né? Isso aí é para quem é de muito, mas muito lá
de trás. Essa galera de agora, infelizmente, não tem o prazer de ver realmente um Vasco que é imponente, um Vasco que fazia os adversários tremerem dentro e fora de casa. Infelizmente, isso é passado no Vasco. Infelizmente. Mais uma derrota que para o Vasco só não vai custar muito caro, porque o universo conspirou a favor do Vasco, mesmo o Vasco querendo ir para uma Série B. É porque o que o Bahia fez desse campeonato, além de ter perdido em casa, né, para o São Paulo, que não tinha vencido uma partida fora de casa, no último minuto dos acréscimos, um empate que poderia fazer o Vasco ir para a zona e o Bahia depender só dele. Ele me pega um América Mineiro já rebaixado, desfalcado, né, e consegue perder por 3-2, o América jogando quase que o segundo tempo todo com um homem a menos. Então o Bahia está pedindo para ir para a segunda divisão no lugar do Vasco. Graças a Deus, porque se for depender do Vasco, se o Bahia tivesse vencido um desses 2 jogos, o Vasco estaria certamente na segunda divisão. Ainda não estamos livres, tá? Mas, assim, o que aconteceu nessas 2 rodadas, mesmo com o Vasco perdendo, ajudou muito ao Vasco permanecer na primeira divisão. E aí a gente tem que agradecer ao Fluminense, do Fernando Diniz, que foi lá vencer o Santos na Vila de goleada. A gente tem que agradecer ao São Paulo, do Dorival Júnior, né? Todos eles que colocaram time titulares, que foi lá e venceu o Bahia lá em Salvador. A gente tem que agradecer o Atlético Paranaense, que hoje meteu 3, eu botei na capa 2, porque a capa já estava pronta, mas meteu 3 de novo no Santos, jogando lá na Baixada. A gente tem que agradecer, tem que fazer uma estátua do símbolo do América em São Januário, porque o que o América fez hoje pelo Vasco, meu amigo, é digno de ser aplaudido mesmo, porque se for depender do Vasco, não vai. O América encara um Bahia jogando em casa e joga uma vontade, faz um gol, mete 2 gols, né? Depois teve o juiz safado que apitou a partida entre América e Bahia, fez de tudo para dar ali a vitória para o Bahia, mas o América foi lá e mesmo com o jogador expulso, conseguiu segurar a Pemba, 3-2, um resultado que faz o Vasco depender só dele no jogo contra o Bragantino. E eu vou destrinchar algumas situações, porque o Vasco perdeu para o Grêmio 1-0, o América ganhou do Bahia 3-2, o Atlético Paranaense 3-0 no Santos e o Botafogo 0-0 com o Cruzeiro. Se o Botafogo vence, o Cruzeiro ficaria com 45, ainda estaria ali numa situação complicada, mas o Cruzeiro, desses times, é o que tem o melhor saldo de gols, vitória, todos eles têm 11 vitórias, né? O Cruzeiro tem o melhor saldo de gols, esquece o Cruzeiro, cara. Acho difícil o Cruzeiro cair para a segunda divisão, só uma combinação muito improvável para o Cruzeiro cair para a segunda divisão. O Corinthians se livrou, o resto tudo se livrou. Agora, tá aí, é Santos, Vasco e Bahia. Um desses 3 vai cair para a segunda divisão. O Santos está aqui, ó, 15º, tem 43 pontos, são 11 vitórias, menos 24 gols de saldo. O Santos pega o Fortaleza lá na Vila Belmiro. O Vasco tem 42 pontos, 11 vitórias, um saldo de menos 11, pega o... menos 11 ou menos 12, eu não sei se computou o de hoje. Também nem sei se computou também o do Santos, mas é menos 11, pega o Bragantino em São Januário. Uma vitória simples, o Vasco não cai para a segunda divisão. Começar por aí. O Bahia, que está na zona de rebaixamento, é que tem a situação mais complicada, tem 41 pontos, 11 vitórias. O saldo é melhor do que o saldo do Vasco. O Bahia tem menos 6 de saldo. Então, vamos pensar que o Vasco perca. Porque se o Vasco vencer, acabou. Se o Vasco vencer, acabou. O Vasco estará permanecerá na primeira divisão. Se o Vasco empatar, ele vai a 43. 11 vitórias, permanece com um saldo de menos 11. Aí o que ele tem que torcer? Para o Santos perder para o Fortaleza. Porque se o Santos perde para o Fortaleza, o Vasco vai a 43, o Santos tem um saldo pior que o do Vasco. Então, mesmo que o Bahia vença o último jogo, com esse empate e a derrota do Santos, o Vasco permanece na primeira divisão. Se o Bahia perder, acabou. Não, se o Vasco ganhar, acabou. Se o Bahia perder, acabou. Também o Bahia cai e o Vasco permanece.
porque o Bahia já está na zona. E o Bahia tem que vencer e torcer contra os outros adversários. Então, numa hipótese do Vasco empatar, é torcer para o Santos perder para o Fortaleza ou para o Atlético Mineiro passar o carro em cima do Bahia. Porque se o Bahia empatar, o Vasco é que cai. Então, o Atlético Mineiro, por isso que aquela vitória do Atlético Mineiro foi importante. Porque o Atlético Mineiro, embora seja uma fantasia, o Atlético Mineiro tem que tirar um saldo de 12, se eu não me engano, do Palmeiras para ser campeão, meu amigo, mas eles vão... Primeiro que a premiação de segundo lugar é uma grana. Segundo, você tem lá o Paulinho, né? Você tem o lance da torcida do Atlético ser ligado à torcida do Vasco, assim como a do Palmeiras. Então, o Atlético vai entrar com sangue nos olhos para golear o Bahia jogando lá em Salvador. Porque se ele goleia o Bahia e se por acaso o Palmeiras toma um sacode do Cruzeiro, o Atlético tem possibilidades de ser campeão brasileiro. Então esse cenário para o Bahia ele é catastrófico. O Bahia precisa pegar um time que vai lá, que é o melhor time do primeiro turno, disparado o Atlético Mineiro, que tem a melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro, e vai lá Salvador, né, em busca de uma goleada para ser campeão brasileiro. Então o cenário para o Bahia é esse. Então, se o Bahia perde, acabou pro Bahia. Se o Bahia empata, aí vai depender do Vasco. Se o Vasco perde, aí acabou, foi pro Vasco. Agora, se o Bahia empata e o Vasco empata, o Vasco fica e o Bahia cai, porque se permanece aí, o Vasco a 43, o Bahia a 42. Então o Vasco, mesmo com um empate, ele pode, mesmo com uma derrota, gente. Se o Vasco perde, toma uma goleada pro Bragantino, o Atlético vai lá e ganha do Bahia, o Vasco não cai para a segunda divisão. Você vê como é que as coisas que aconteceram fizeram com que... E é lógico que eu não vou tirar o mérito do Ramon Dias. Porque se o Vasco hoje chega nessas condições na última rodada, é porque o Ramon Dias, é porque o Verratti, que eu acabei de criticar, que errou gol de canela, né, tentou de canela, é por causa do Léo Jardim, é por causa do Medel, é por causa do Michael, é por causa do Paulinho em certo momento, é por causa do Rossi em uma sequência que a gente pegou de vitória. Então, assim, a segunda janela, os jogadores que chegaram, o técnico, esses sim merecem aplauso, porque se o Vasco chega em condições de permanecer na primeira divisão, é graças a essas pessoas. E se o Vasco permanecer na primeira divisão, meu amigo, é pé na bunda nesse canalha, nesse horroroso profissional, que é o Paulo Brax, é pé na bunda do Lúcio Barbosa, é fazer um limpa para recomeçar do zero. O certo era fazer um limpa na 777 também, né? Tirar fora essa empresa, que isso é uma enganação. Ah, mas quem entrou tá ligado à gestão salgada. Aí um outro assunto que eu nem vou ficar discutindo aqui. O importante é o seguinte: venceu, o Vasco não cai. Se o Bahia perder, o Vasco não cai. Empatando, talvez o Vasco também não caia, porque os outros times vão pegar adversários complicados. Lá, o Santos vai jogar na Vila com o Fortaleza do Pikachu, aí companhia limitada. Não é um time fácil de se encarar. Então o Vasco tem tudo para permanecer na primeira divisão. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, situação complicadíssima para o Bahia, mas com a possibilidade muito grande também do Santos cair para a segunda divisão. Curte o vídeo, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.